Sejam muito bem-vindos ao podcast Descomplica e Aplica. O meu nome é Filipe Bento e hoje estamos aqui para gravar a segunda parte do podcast com o Carlos. Carlos, sempre muito bem-vindo mais uma vez. Hoje vamos falar aqui mais sobre treino. E para iniciar, o que eu sinto é que eu recebo muitas dúvidas, seja no dia a dia, presencialmente ou através do Instagram, principalmente, e são sobretudo dúvidas mais relacionadas com a nutrição. Não sei se tu também te acontece a mesma coisa, se recebes a maior parte das dúvidas relacionadas com a nutrição. Um, e na tua opinião, isto à semelhança da pergunta que te fiz da outra vez, um, achas que a nutrição é mais importante que o treino ou o treino tem aqui uma fatia considerável que está a ser desconsiderada pelas pessoas? É assim, a realidade é que ninguém pergunta sobre treino. São muito poucas as pessoas que perguntam qual é que é a divisão de semanal do treino, como é que tu tens distribuído o volume do treino, quais é que são as partes do corpo onde tu metes mais repetições, menos repetições. Este tipo de pergunta é muito pouca gente faz. Focam-se muito na nutrição pós-treino. E isto é um dos grandes focos, que é eu a seguir ao treino faço o meu batido e tomo a minha creatina. E chega. E isto, como nós já vimos a falar, é um todo. Não vale a pena só se estás a focar no timing de ingerir a tua proteína com a tua creatina no pós-treino que estás a fazer tudo, quando todas as outras refeições estão fora. Eu continuo a dizer que tu podes ter o melhor treino do mundo, que se não tiveres uma nutrição adequada, estás a travar no ferro. Ou seja, não andas nem para a frente nem para trás. Em muitos casos até é detrimento e vais andar para trás. Porque como vais estar a travar no ferro, não tens a nutrição adequada e o corpo depois começa-te a dar respostas negativas e não a construção e sim à perda de massa muscular em alguns casos. Portanto, para mim é muito, mas muito importante. Acho que a grande fatia do treino, quando se pergunta se o que é mais importante, o treino ou a dieta, a grande fatia é essencialmente a dieta, sem dúvida nenhuma. Tu só com o treino não consegues. Ok. Mas, mas porquê que, por exemplo, há uma história que eu lembro-me quando entrei no ginásio, era o instrutor ia começar a treinar e ele primeiro foi comprar a proteína e só na semana seguinte é que começou a treinar. Um, porquê que as pessoas dão tanta importância à suplementação e não se preocupam nada com o treino? Eu não consigo compreender. A suplementação é tudo uma questão de marketing. Não é difícil tu veres alguém, antes de se inscrever num ginásio, passar numa loja de suplementos e comprar todo o tipo de suplementos e mais alguns, chega ao dono da loja, olha, eu preciso tomar alguma coisa para recuperar. E ele dá proteína, dá creatina, dá glutamina, dá BCAAs, dá N situações. Multivitamínico. Tenta vender, é um negócio dele, ele tem que tentar vender o máximo. A partir daí, o que é que começa a acontecer? As pessoas, muitas delas, nem chegam a ir para o ginásio. Ou seja, arrancam com tudo, ou seja, inscrevem-se, compram a suplementação toda e focam-se muito nisto, que é a suplementação. E a suplementação é 5% dos resultados, ou seja, a nutrição é muito importante, o treino é muito importante e a suplementação é só mesmo um afinar de tudo o resto. Ou seja, o que é que eu suplemento? Tudo aquilo que eu não consigo ir buscar à minha dieta, ou seja, nutrição, às minhas refeições. É isto que é importante perceber. A nutrição tem este foco. Agora, o que é que as pessoas se focam? As pessoas focam-se nas coisas mínimas, em vez de ver o quadro geral. É isto que normalmente acontece. Outra questão que acontece muito, eu não sou PT, nem dou PTs, mas os profissionais que dão PT, para mim, não faz sentido nenhum tu dares um PT a uma pessoa que não tenha a nutrição adequada. É que não faz sentido nenhum, a pessoa não vai ter resultados. Se alguém procura um PT e que diz assim, olha, eu quero perder 5 a 10 quilos até ao verão e tem 5 ou 6 meses para trabalhar, e o PT vai fazer o trabalho dele, vai pura e simplesmente prescrever um treino, vai acompanhar o treino, vai ensinar a pessoa a treinar, mas sem a nutrição os resultados não vão aparecer. Portanto, para mim, isto só fazia sentido desta maneira. Um PT deveria ter sempre uma componente de nutrição para orientar o cliente naquilo que era uma devida nutrição. Quando eu digo isto, não digo para passar um plano nutricional para a pessoa comer aquelas refeições, mas dar algumas dicas
da quantidade de proteína que deve ingerir diariamente, do que é que deve comer numa refeição pós-treino, hidratos complexos, hidratos simples, este tipo de dica. Ou seja, um PT nunca te vai dar os resultados que dá se tu não tiveres o quadro geral todo montado. Ou seja, e voltamos outra vez à estaca zero, 80% é a nutrição. O treino é uma componente muito importante que te vai dar o estímulo de tu colocares a nutrição no sítio certo. Agora, se não tiveres as duas em conjunto, não funciona, por simplesmente. A questão do suplemento é mais fácil. As pessoas. Eu, por acaso, até trouxe aqui uns suplementos de outras marcas. Nós vamos falar sobre um tema mais à frente e queria ter aqui para ver os ingredientes. As pessoas focam-se nestas pequenas coisas, que é o feijão mágico. Para quem viu o Dragon Ball, o feijão mágico era aquilo que ele tomava e recuperava imediatamente e estava pronto a 100% para combater na fase seguinte. E as pessoas acreditam muito nisto, que é o feijão mágico, é a proteína em pó e a creatina é que vai trazer os resultados todos, quando efetivamente não é isso que traz os resultados. Sem dúvida, concordo completamente com o que tu acabaste de dizer. E pronto, eu era PT a nível presencial e por isso é que eu fui tirando formações a nível de nutrição e depois a especialização em nutrição desportiva, porque eu acho que é essencial. Não estou a dizer para prescrever, mas é essencial o personal trainer ter noção de como é que, pelo menos, a nutrição básica funciona. Um, Exatamente. para otimizar o processo e ter uma noção de como é que a alimentação está a funcionar e está a afetar o treino. Por exemplo, há pouco publiquei um story lá do meu gráfico do peso Sim. e há um dia em que o meu peso subiu tipo 500 gramas. De um dia para o outro subiu 500 gramas ou Sim. 600. Sim. E eu tive logo uma pessoa a mandar mensagem a dizer: ui, aquela subida naquele dia, o que é que se passou? Ou comeste mais sal, ou treinaste mais pesado, não foi assim alguma coisa desse género? E eu assim, sim, tem Dormiste razão. menos ao stress. Ou dormiste menos ao stress. Basta isso. Basta Exatamente. uma hora a mais de sono. Basta tu Uhum. teres um ciclo de sono normal que dormes 7 a 8 horas por dia e um dia ficas efetivamente mais na cama 10 horas, que prolongas mais o jejum, a tua pesagem vai ser completamente diferente. Tanto que o que eu normalmente recomendo é uma pesagem semanal em jejum de, para ser perfeito, eventualmente sempre à mesma hora, com o mesmo Uhum. timing de jejum. Porque se tu comes às 9 da noite e pesas-te às 9 da manhã, é uma coisa. Se tu comes às 11 da noite e pesas-te às 9 da manhã, é outra completamente diferente em termos de retenção de líquidos e de peso nutricional, de peso que aquela refeição te vai dar. Portanto, as pessoas estão preocupadas às vezes em coisas tão insignificantes, e tu e bem publicaste, que o processo de perda de peso não é linear. O processo de perda de peso nós queremos que aconteça durante um longo período de tempo. Quando as pessoas estão à espera de ver uma queda de peso todas as semanas, é aí que se perdem muitas vezes e é aí que procuram ajuda. Porquê? Porque uma semana o peso desce, na semana a seguir o peso sobe e já ficam assustadas. E às vezes não olham ao quadro geral, que é o peso baixou uma semana, subiu em relação à outra, mas está mais baixo do ponto de partida. Portanto, isto é progresso. E é isto que nós precisamos de ver. E as pessoas depois focam-se um bocado nisto. Porquê é que naquele dia tu subiste 500 gramas? Opa, comeste mais sal. Opa, tudo bem, foste a uma refeição fora. Tiveste dentro do plano, cumpriste as tuas macros, mas foste comer fora e tu em casa costumas meter 1 ou 2 gramas de sal, não pesas, mas no restaurante meteram de 5 ou 6. Não interessa. Eventualmente, passado um dia ou dois, os rins vão expelir o excesso e não é isso que vai fazer a diferença. E as pessoas focam-se nestes pequenos pormenores, que são as coisas mais ridículas. Porque é que o teu peso subiu naquele dia? E não viu o gráfico todo, que era, eventualmente, tu começaste num patamar e estás noutro completamente diferente. Isto é que interessa. Onde começaste e onde acabaste. Ponto. Yeah. Disseste o que eu queria dizer, que era. Eu acho que é importante as pessoas terem noção do que é que pode influenciar o peso. Porque senão, uma semana deu um peso, na semana seguinte deu um peso mais alto e a pessoa desmotiva logo e quer logo abandonar o processo e pensa que não está a fazer efeito. E em vez de estar preocupado com os suplementos, com aquelas coisinhas que não interessam, se tiverem a noção de como é que o processo funciona, que é focarem-se no dia a dia e saber que o peso oscila de um dia para o outro, derivado a muitos fatores, é mais importante do que estarem focados naqueles pormenores que não, se calhar não vão fazer.
no processo todo, se calhar fazem 1% de diferença ou 2%. Portanto, só causa stress. Yeah. Yeah. Mas vamos entrar aqui a mais a nível de treino. Portanto, o que eu vejo é as pessoas irem treinar sem qualquer tipo de planeamento, de treino. Chegam lá e fazem o que lhes apetece, utilizam as cargas que lhes dá na cabeça. Não têm qualquer tipo de planeamento. Faz ou não faz sentido ter um planeamento para uma pessoa normal? E qual é que é a sua importância? É realmente importante ou eu posso ir ao ginásio e fazer o que me apetecer que vou ter resultados? Podes ir ao ginásio e fazer aquilo que te apetecer. Não vais é ter os mesmos resultados que vais ter se tiveres um devido plano montado com o treino de recuperação específico para cada grupo muscular devidamente priorizado. Isso é completamente diferente. Agora, como é óbvio, e funciona na dieta e funciona no treino, ter um plano é meio caminho para o sucesso. Não ter um plano é plano para falhar. Pura e simplesmente. Portanto, planificar sem dúvida, definir os dias que nós vamos trabalhar cada grupo muscular, dar o devido timing para a recuperação daquele grupo muscular, para nós voltarmos outra vez a treinar aquele grupo muscular. Pá, façam aquilo que gostam. Eu não estou a dizer que nós temos que copiar os planos de treino. Eu já fiz imensos planos de treino. E os planos de treino também são modas. Se tu reparares, os planos de treino são modas. Há uns anos atrás era o Power Bodybuilding, que havia muita mistura do bodybuilding com o powerlifting. Agora é o push-pull legs, push-pull legs, push-pull legs. Depois tens push-pull legs, legs, push-pull. Há uma variante enorme. Houve também uma altura, há uns anos atrás, que havia o DUP, que era Daily Undulation Periodization, que era uma vertente de um powerlifting enquadrada num bodybuilding, quando nós ondulávamos as repetições e as cargas especificamente de grupo muscular para grupo muscular durante a semana, ou seja, temos repetições específicas para peito na segunda-feira, mas depois batíamos peito na quinta, por exemplo, e tinhas outro tipo de repetições, imagina, 10 a 15 repetições na segunda-feira, quinta-feira fazias 8 a 10 e passado 3 ou 4 dias batias peito outra vez e fazias 3 a 5 repetições, um treino mais focado em powerlifting do que propriamente hipertrofia. Portanto, uma das coisas que eu digo para quem começa é que planifiquem, como é óbvio, dá tempo para recuperar cada grupo muscular quando nós o treinamos. Se faço peito à segunda, não vou fazer peito à terça, tenho que dar pelo menos 48 horas para recuperar devidamente daquele estímulo que eu tive à segunda-feira. E fazerem aquilo que gostam. Das piores coisas que existe é tu seguires um plano de treino que é enfadonho, que não te dá motivação, que não te dá pump, que não te dá estímulo nenhum para tu saboreares e apreciares aquele tipo de treino. Claro que nós depois olhamos quando nós levamos isto um bocadinho mais a sério, nós não olhamos tanto a esta componente psicológica e dizemos assim, não, efetivamente, eu não quero ter sabor na comida, eu quero é ter resultados, eu não quero ter um treino que eu goste, eu quero um treino intensivo e que me dê o máximo de estímulo possível, mas para quem começa, efetivamente, as coisas têm que ser isto, tudo leva ao seu tempo. As pessoas têm que ir para um ginásio motivadas, têm que ter um plano de treino que gostem de fazer, que não pode ser uma coisa forçada, porque se é forçada, eventualmente, passado 2 ou 3 meses, as pessoas desistem. Portanto, voltamos à estaca zero. Ir para um ginásio convém ter um plano de treino o mais básico, pelo menos montado. Yeah. Tu tocaste aí as várias formas de organizar o treino. Tu achas que há uma que seja mais adequada? Eu vou dizer o que é que eu acho para mim e o que eu utilizo. Eu utilizo uma ondulação diária, ou seja, por exemplo, começo com os 2 exercícios de força, depois que são 6 a 8 repetições, 1 a 2 exercícios, 6 a 8 repetições, depois 3 a 4 entre 10 a 12 e depois tenho 1 ou 2 até 15 a 20 ou mais próximo da falha. Isto é a organização que eu utilizo para organizar o meu treino. Tu achas que há uma mais adequada ou isto depois pode variar muito com a santa pessoa? É assim, tem a ver com o nível em que a pessoa se está. Tu não podes pedir a um iniciante para começar um treino com uma priorização, como tu estás a dizer, com 2 sets de priorização para hipertrofia,
com ondulação em nível de repetições, com ondulação na via da carga. É muito mais simples, por exemplo, uma pessoa que começa a iniciar, fazer uma divisão a chamada bro split e fazer peito e tríceps, costas e bíceps, pernas e gêmeos, por exemplo, quadríceps e femoral, e fazeres um bro split e separar as coisas segunda, terça, quarta, descansa, quinta, sexta, descansa, sábado, e, por exemplo, fazeres desta maneira, e dizes assim, olha, vais fazer um plano de treino, 4 sets, sempre a subir carga, 10 a 12 repetições. Ponto. E a pessoa vai e executa. Depois, mais para a frente, quando as pessoas estiverem habituadas ao que são as máquinas, ou que são os movimentos, e se realmente a pessoa quer um estímulo completamente diferente, começa a introduzir outras variantes de treino, outras divisões, outro tipo de estímulo. São tudo ferramentas que tu podes utilizar, ou seja, não existe uma fórmula mágica. Não existe uma fórmula mágica de tu meteres um plano de treino e desse plano de treino vais ter o resultado A, B ou C. A realidade é que temos que olhar à pessoa em questão, se for um iniciado, pá, faz um plano de treino normal e diz para fazer 4 sets ou 3 sets, temos que também definir aqui um bocado o volume, começar com um volume mais baixo, imagina 3 sets de 10 a 12 repetições e ficar longe da falha, pelo menos nas primeiras semanas, para depois começar a entrar na falha. E isto é o mais importante, é as pessoas fazerem, dar um passo cada vez. Tu não vais pedir a um iniciado para fazer um daily ondulation periodization ou então fazer um power bodybuilding. Não vais meter alguém a fazer logo isso, que a pessoa para já não tem a capacidade para fazer, não tem uma motivação para fazer e não é isso que a gente quer. Nós queremos é dar longevidade. Eu por acaso achei engraçado quando estavas a referir os vários métodos que foram estando na moda ao longo dos anos, porque eu fui passando por eles todos, eu fui experimentando todos, e agora mais recentemente até experimentei o Y Free T, que é o Rafael Brandão que anda a fazer. Pá, e eu gosto de experimentar assim coisas novas, por exemplo, o Y Free T fiz durante 6 semanas e nem que seja pelo nível psicológico, a nível psicológico motivou-me muito. Experimentar ali qualquer coisa nova, ver como é que é. Depois posso Faz continuar ou parte. abandonar, mas o psicológico também tem aqui um peso. eh, Faz parte. Uma questão que tu fizeste, por exemplo, falaste que de vez em quando mudas, etc. Uma das coisas que também acontece muito quando eu passo alguns planos de treino, eh, imagina, eu faço um plano de treino, 12 semanas, e ao final das 12 semanas, a pessoa diz assim, preciso de um novo plano. Há pessoas a fazerem o mesmo plano de treino há anos, 2, 3 anos. O que interessa é ver progresso naquele plano de treino. Não existe um plano de treino mágico. As pessoas focam-se muito nisto. Estás a fazer um push-pull legs, pá, não interessa. Se estás a fazer spin plano e que estás a progredir no spin plano, enquanto houver progresso, continua no spin plano. Isto é o que interessa. E depois as pessoas pensam que mudando de spin plano para halteres, press de peito com halteres, que vai ter um resultado um bocado diferente. Não, vais perder a aderência que tinhas ganho no supino, porque depois isto é aderência e técnica. Vais melhorando a técnica, vais levantando as cargas, vais tendo um estímulo completamente diferente e é aí que as pessoas se perdem um bocado. Os planos de treino não são mágicos. Portanto, executem um plano de treino e enquanto estiverem naquele plano de treino a ter progresso, continuem naquele plano de treino. Quer dizer, os prós da altura do Ronnie Coleman, eles faziam planos de treino durante 2, 3 anos consecutivos. Porquê é que nós andamos aqui a inventar? Eles não tinham resultados. Porquê é que nós não vamos deixar de ter? Pois é um bocado isto. Pois toda a gente quer tentar vender o seu plano de treino mágico. Já reparaste? Isto depois é um marketing. Antigamente tu tinhas a Flex Magazine que vinha ao plano de treino do Ronnie Coleman e as pessoas copiavam. Hoje em dia tens os preparadores de topo, como tu fizeste, que vendem o plano de treino com uma técnica adaptada a eles, que são eles que supostamente criam e depois dão o seu nome, e é isto que os faz vender. Isto é marketing puro. E as pessoas esquecem-se que isto, no meio disto tudo, os planos de treino não são mágicos. Desde que haja progresso no teu plano de treino, estás a ter resultados. E isto é o que interessa saber. Então, para as pessoas, imagina, já percebemos que ao fim de 12 semanas não temos que necessariamente alterar o plano de treino. Pode não fazer sentido. Em que situações, ou seja, o que é que nós temos que avaliar para saber que temos que mudar? O que é que nós temos que olhar no treino para saber que temos que mudar?
Imagina, estás estagnado há muito tempo, precisas de um estímulo completamente diferente. Esteticamente, queres melhorar ou não uma parte do grupo que está a ficar para trás, e aí tens que reestruturar o plano de treino de maneira a aumentares o volume daquele grupo muscular. Basicamente é isto, não há muita coisa para inventar. As questões estéticas, e é, olha, estou a ficar com o braço muito pequeno em relação ao meu tríceps ou ao meu ombro, estou a ficar aqui um bocado desproporcional, vamos aumentar um bocado o meu volume do bíceps. Pá, estou a ficar sem gêmeos, em proporção às minhas coxas, pá, isto está a ficar um bocado ridículo, tenho que começar a meter mais volume no treino de gêmeos. E a realidade é que há pessoas que não fazem gêmeos e têm um gêmeo brutal, e há pessoas que fazem gêmeos 4 vezes por semana e para ter um gêmeo medíocre. Isto é a realidade, ou seja, o mesmo plano de treino, com o mesmo volume de treino, não funciona para duas pessoas diferentes. Ou seja, tudo tem que ser adaptado. E é aí que as pessoas às vezes caem no erro de copiar planos de treino. E isto é muito específico. E eu sou sincero contigo. O planeamento de treino é muito, mas muito específico. São muito poucas as pessoas que conseguem planificar um treino com boa distribuição de volume, saber manipular o volume, saber manipular as técnicas. Depois isto começas a introduzir aqui um bocado as caixinhas a nossa caixinha de ferramentas, começas a tirar aos poucos, começas a meter as técnicas, os drop sets, os super sets, os back off sets, e aí são tudo ferramentas que tu podes adaptar para haver progresso. Isto é o que interessa. Um, uma pergunta que não estava planeada. Então tu estavas também a querer dizer que a genética Oh, influencia imenso no processo, seja de treino ou nutrição. é assim, sem falar nutrição e treino. Se tiveres um fator, uma predisposição genética para ganhar massa muscular, tu vais ganhar massa muscular a comer papos secos. Se tiveres uma predisposição, eu tinha um amigo meu que treinava comigo, que entretanto até já deixou de treinar, que a dieta dele era papos secos com manteiga. E ele era seco, quando eu digo seco, fibrado. Eu via o estriamento do peito dele. Era magro, também era um bocado isso, também não tinha muita massa muscular, mas era uma pessoa que respondia muito bem. Ou seja, que se eu lhe desse a devida nutrição e o devido estímulo de treino, era uma pessoa que tinha imenso progresso. E é aquilo que eu vejo ao longo destes anos todos. Por norma, as pessoas que têm mais predisposição genética para ter resultados são as pessoas que abandonam o desporto. Aquelas pessoas que não têm, algumas eventualmente ficam e essas é que vão ter sucesso a longo prazo. Mas depois temos aquelas que, se queres que eu te diga, eu não tenho a predisposição genética para ganhar massa muscular. Eu comecei a treinar, tinha 65 quilos. Eu cheguei a ter 110. E a massa muscular que eu ganhei até hoje foi tirada a ferros. E eventualmente vejo muitas pessoas a tentar os procards, que são pessoas que andam ali anos e anos, prova atrás de prova, e que na realidade aparece lá um gajo com um ano de treino e dá-lhes 10-0. Aqui demonstra que a predisposição genética é muito, mas muito importante nesse esporte. Ainda não tínhamos falado sobre isto, mas é sem dúvida nenhuma, se tu tivesse predisposição genética para isto, imagina uma pessoa com predisposição genética para ganhar massa muscular, com uma dieta afinada e com um treino ajustado, tem tudo para ter sucesso. Olha, vou-te dar um exemplo. As pessoas negras têm uma predisposição genética para ganhar massa muscular devido à herança genética que eles têm, da escravidão. Se tu reparares, pessoas mais escuras, oriundas de África, de países africanos ou com genéticas africanas, são musculados de natureza. As mulheres, já viste uma mulher negra com os glúteos delas, por norma, são todos desenvolvidos e não treinam. Portanto, a predisposição genética é muito importante. Sem dúvida. Voltando aqui mais ao treino. Um, para quem quer ganhar massa muscular, faz sentido trabalhar força e depois divido aqui a questão, tanto para homens como para mulheres. Se faz sentido, obrigatoriamente tens que ganhar força para evoluir nas cargas para teres a componente da técnica dominada. Ou seja, vais tendo o progresso da hipertrofia muscular é sempre aumentar a carga, é aumentares a tua força, a maneira como tu executas aquele exercício, por mais repetições ou com mais peso. Portanto, obrigatoriamente vais ter que aumentar a força para ganhares mais massa muscular. Agora, se me perguntas a dizer assim, vou meter as coisas nestes pontos. Um powerlifter não será um bodybuilder.
Um powerlifter pura e simplesmente movimenta a carga do ponto A ao ponto B. Um bodybuilder tem que estimular a carga do ponto A ao ponto B num ponto de contração muscular. É um tipo de treino com foco de aumentar as fibras musculares e não só o aumento de força. Não é anormal tu dentro do ginásio veres alguém a pegar mais peso que não tem mais massa muscular do que alguém que pega em menos peso. E depois aqui entramos noutra. Vou-te dar um exemplo. Por exemplo, as pessoas que levantam os ego lifters. Os ego lifters normalmente são pessoas que levantam mais peso que o normal, mal executado, e normalmente não são as pessoas mais musculadas. O que interessa é mover a carga do ponto A ao ponto B com técnica dominada, a sentir o músculo trabalhado em pico de contração. É isto que nós queremos. Não, um bodybuilder nunca fará o que um powerlifter faz. Exatamente. E isso, queria frisar isso porque eu acho que é uma coisa que as pessoas se esquecem, as pessoas não têm noção disso. Que é quando nós falamos do progressive overload, ir progredindo cargas ao longo do tempo, a malta depois chega ao ginásio e foca-se em aumentar mais 5 quilos ou mais 2,5, whatever. Mas não é da forma correta, não é simplesmente chegar lá e meter mais 20 quilos na prensa ou mais 10 quilos na prensa de peito e mover o peso. Isso acho que é algo fundamental. Não é simplesmente progredir na carga, é progredir na carga com qualidade, sentindo o músculo, amplitude, etc. Eu acho que isso é As pessoas uma focam-se muito As pessoas focam-se muito no Progressive Overload, como esta semana fiz 100, para a próxima semana vou ter que fazer 102,5. As pessoas focam-se muito nisto quando se fala em Progress Overload. A realidade é que o Progress Overload, e a palavra assim diz, Overload, quer dizer que eu, com o mesmo peso, posso ter um estímulo maior sem aumentar a carga. Ou seja, se eu imagina que eu estou a fazer um exercício para press de peito com supino com 100 kg. Vamos dar um exemplo. Estou a fazer 10 repetições com um tempo de 2 para 1. Ou seja, 1, 2, 1, 1, 2, 1, não é? Se eu baixar um bocado o tempo e meter 3 para 2, vou aumentar o estímulo criado, vou aumentar a tensão sobre o músculo. Isto é progresso. Isto é o progressive overload. Ou seja, tu aumentares a tensão sobre o músculo com o mesmo peso de semana para semana. Ou seja, com o mesmo peso, tentares atingir uma tensão maior. Isto é que interessa. Claro que é mais fácil tu explicares a alguém, pá, o progressive overload é de semana para semana tenta aumentar o peso. De semana para semana, se não aumentares o peso, aumenta a repetição. Aliás, uma das coisas que eu digo é não se foquem tanto no peso e foquem-se mais nas repetições. Se esta semana fizeste com 10, tenta para a semana fazer com 11. E se para a semana a seguir conseguires fazer com 12, ótimo. E se conseguires fazer com 13, ótimo. E quando tu conseguires dominar a carga com 13, sobes a carga, nem que seja 2,5 kg em cada lado, ou um 25, não interessa, e conseguires executar 10, ok, já temos aqui progresso. Mas foi um progresso durante 3 semanas. Imagina, tipo, fizeste uma semana com o mesmo peso, subiste uma repetição, 2 repetições, 3 repetições, e chegaste à quarta semana, meteste 1,25. 10 repetições, 11 repetições, 13 repetições, mais um 25 em cada lado. E isto é progresso. Agora, as pessoas focam-se muito nos números, que é todas as semanas querem aumentar querem ver os números a crescer. Mas se nós fizéssemos isso, imagina alguém que começava a treinar aos 20 anos, aos 40 estava a levantar aqui a tonelada. Malta, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o gosto, meter a vossa avaliação, seguir e, se gostaram do conteúdo, partilharem, porque isso ajuda sempre o podcast a chegar a mais pessoas, e ajuda-nos a crescer e depois podermos fazer isto com mais frequência e mais qualidade. Muito obrigado e até ao próximo episódio.